Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o professor Estevam, o professor Teta, trabalho a matéria de física e nesse momento a gente vai dar uma olhadinha nas condições de equilíbrio térmico, né? Os corpos trocando calor até que atinjam o equilíbrio térmico, beleza? Só lembrando que o equilíbrio térmico, pessoal, é aquela situação que ocorre quando os corpos não trocam mais calor. Então, quando você coloca dois corpos, né, próximo um do outro ou distante mesmo, de forma que eles tenham temperaturas diferentes, eles começam a trocar calor. Eles vão trocando calor até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Quando eles atingem o equilíbrio térmico, eles não vão mais trocar calor. Por quê? Porque no equilíbrio térmico, eles têm a mesma temperatura. Então, dois corpos que atingiram o equilíbrio térmico possuem a mesma temperatura, beleza? Bom, como que isso aqui vai ser trabalhado, pessoal? As questões que buscam analisar esse equilíbrio térmico são questões que misturam corpos de diferentes temperaturas. A questão que mistura água quente com água fria, qual que é a temperatura final, ou mistura água com alumínio em temperaturas diferentes, qual que é a temperatura final. Então, questões que buscam a temperatura final ou a temperatura de equilíbrio térmico são questões que vão estar analisando essas trocas de calor, beleza, pessoal? Nesse conteúdo aqui, a primeira coisa que vai surgir para nós é o conceito de calorímetro. Algumas questões citam o calorímetro, outras só consideram que o sistema está termicamente isolado, não tem interferência externa. Essas questões estão utilizando o chamado calorímetro. O que é um calorímetro, meus queridos? Calorímetro é um recipiente destinado às trocas de calor, sem a influência do ambiente, sem que o ambiente influencie nas trocas de calor quem está lá dentro. Então, o calorímetro é um recipiente que isola termicamente. Ele é constituído de paredes adiabáticas. Recipiente de paredes adiabáticas. O que são paredes adiabáticas? Paredes que são isolantes térmicas, ok? O material adiabático é um material isolante térmico. Um calorímetro, ele é um recipiente com paredes adiabáticas. Ele não deixa que o calor de dentro saia e não deixa que o calor de fora entre. A única coisa que acontece no calorímetro, os corpos dentro dele trocam calor entre si, mas não tem influência do ambiente, beleza? A gente pode citar, meus queridos, como calorímetro, uma garrafa térmica. Imagine que você vai fazer um tereré, bebida típica aqui do Mato Grosso do Sul. Você vai fazer um tereré, que é uma bebida que se bebe gelado, e aí você utiliza do chamada garrafa térmica, né? Você pega uma garrafa térmica, coloca dentro dela água e gelo. O que você está querendo? Você está querendo que a água e o gelo troquem calor entre si. No caso, a água libera calor, o gelo absorve esse calor, então a água vai diminuindo a temperatura e o gelo vai derretendo, até que eles atinjam um equilíbrio térmico. E por que é preferível que faça isso dentro de uma garrafa térmica e não de uma garrafa normal, uma garrafa de plástico? Por que usa a garrafa térmica? Você não quer que o ambiente influencie naquela garrafa, nos corpos dentro dela. É por isso que, por exemplo, você faz um tereré, né, bebida gelada, mistura água e gelo numa garrafa de plástico, uma garrafa PET, rapidamente aquele gelo derrete todo e a água começa a esquentar, daqui a pouco já não está bom para tomar esse tereré. Agora você faz isso dentro de uma garrafa térmica, fica por muito mais tempo gelado, né? Porque ele não deixa que o ambiente influencie lá dentro, beleza? Então, uma garrafa térmica poderia ser um exemplo de um calorímetro. A diferença é que o calorímetro ele vai ter um termômetro para você ir analisando a temperatura que está dentro do seu interior. Mas se você colocasse um termômetro dentro de uma garrafa térmica, seria basicamente um calorímetro, beleza? Pessoal, o calorímetro, como falamos, são garrafas térmicas utilizadas para as trocas de calor entre os corpos no interior deles sem a influência externa. Todos os calorímetros, independente se ele é real, se ele é ideal, se ele é bom, se ele é ruim, independente, o calorímetro é um recipiente que isola 100%, ou seja, nada de calor entra e nada de calor sai, independente do tipo de calorímetro. Ele tem um isolamento térmico de 100%, ele não deixa calor sair e não deixa calor entrar, beleza? A não ser que a questão cite, considere que existe perda de calor para o ambiente, considere que o ambiente interfira. Agora, caso contrário, se ele falar que é calorímetro ou se ele não citar nada e falar que está isolado termicamente, o calor não entra e o calor não sai, ok? Só vai trocar calor dentro do calorímetro. Mas daí nós temos dois tipos de calorímetro. As questões podem trazer para vocês
o chamado calorímetro ideal e a questão pode trazer para nós o chamado calorímetro real. Calorímetro ideal e calorímetro real. Ambos calorímetros possuem uma característica comum que é o quê? O isolamento 100%. Nada de calor entra e nada de calor sai. Então qual que é a diferença do calorímetro real para o calorímetro ideal? O calorímetro ideal, galera, além dele isolar 100% quem está dentro dele, ele mesmo também não troca calor quem está dentro dele. Então, um calorímetro ideal, as únicas trocas de calor que ocorreriam é entre os corpos dentro dele. O corpo A e o B trocam calor entre si e é a única troca de calor que aconteceria no calorímetro ideal. Um calorímetro real, ele isola 100%. O calor não entra e o calor não sai. Porém, o calorímetro troca calor quem está dentro dele. Então, se o calorímetro é real, o A e o B trocam calor e o próprio recipiente também entra trocando calor. E aí você tem que colocar as trocas de calor do próprio recipiente, ok? Então, vamos lá. Calorímetro ideal, isolamento 100% e ele não troca calor quem está dentro dele. Calorímetro real, isolamento 100%, porém ele troca calor quem está dentro dele, beleza, pessoal? Um calorímetro ideal, ele tem capacidade térmica nula, o nosso C riscado seria zero. O que significa isso? Que o calorímetro ideal não precisa ganhar ou perder calor para mudar a sua temperatura. Ele sempre vai acompanhar a temperatura de quem está dentro dele e ele não precisa ganhar ou perder calor para mudar a sua temperatura. Por isso que ele é um calorímetro ideal. Ele não rouba calor do sistema e nem fornece calor para o sistema, somente os corpos dentro dele é que trocam calor. Beleza? Então, o calorímetro ideal tem uma capacidade térmica nula ou desprezível. O calorímetro real, como ele troca calor quem está dentro dele, ele possui capacidade térmica não nula. A capacidade térmica dele vai ser diferente de zero e no caso das questões de calorímetro real, o cálculo da energia do calorímetro, o cálculo do calor do calorímetro tem que aparecer na questão, porque ele é um corpo que está trocando calor também com quem está dentro dele, beleza? Então, essa é a diferença dos dois calorímetros. A aplicação é a mesma, só que o ideal, o calorímetro não troca calor com quem está dentro dele e o calorímetro real troca calor com quem está dentro dele. Os bons calorímetros reais têm que possuir o que, galera? Os bons calorímetros reais, os calorímetros real bom, ele possui uma capacidade térmica baixa, se aproximando de zero, que aí seria ideal, ok? Então, calorímetro real é bom calorímetro quando possui baixa capacidade térmica, beleza? Independente se a questão fala de calorímetro real ou ideal, independente dos calorímetros, a aplicação que a gente faz é a mesma, galera. O que a gente faz nessas questões de equilíbrio térmico, troca de calor, sistema termicamente isolado, são questões em que mistura dois corpos. Então eu dei aqui um exemplo, ó. Eu fiz aqui um calorímetro, esse recipiente em B, e coloquei o corpo A e o corpo B dentro dele. Aí eu quero saber qual que é a temperatura de equilíbrio, qual que é a temperatura final, perguntas desse tipo, tá certo? Galera, então, supondo que o A esteja na temperatura maior que B, o A começa a liberar calor para o B, certo? Então o A vai perdendo calor. Como o nosso sistema é totalmente isolado, calor de fora não entra e calor de dentro não sai, e como o calor é energia, nós temos que ocorre a conservação da energia. Energia não se perde, energia não se ganha, energia se transforma ou se propaga, indo de um corpo para o outro. No caso aqui, galera, não vai surgir energia nova e não vai desaparecer energia. Então o que nós temos para questões de equilíbrio térmico? Nós temos que a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido tem que dar zero. O calor que o A perde mais o calor que o B ganha tem que zerar, porque não pode ter aparecido calor e não pode ter desaparecido calor. Ele não pode ter sido criado e nem perdido, ele foi apenas trocado entre as substâncias. Então, sempre questões desse tipo, conservação da energia, ok? O calor total perdido mais o calor total recebido tem que dar igual a zero, ok? Pessoal, que equação que nós usamos para calor cedido e que equação que nós usamos para calor recebido? Aí depende do que a substância está sofrendo. Se a substância que está liberando calor estiver mudando apenas de temperatura, você vai jogar aqui macete. Se ele estiver mudando de estado, que mala. E se ele mudar de temperatura e estado, que macete mais que mala. Essas equações de calor aqui, ó, cedido e recebido, pode ser a equação tanto do que macete como do que mala, beleza?
Tranquilos? A gente vai, pessoal, fazer algumas questões para aplicar certinho esse conceito e ver como é que faz exercícios que tem mudança de temperatura, mudança de estado, os dois ao mesmo tempo, beleza?